Bora lá, falar aqui sobre as leis de Newton. São três leis: a lei da inércia, a segunda lei, tal da força resultante, e a terceira lei, ação e reação. Vamos falar especificamente da primeira lei de Newton. Newton formulou a primeira lei a partir dos estudos de Galileu. Então, Galileu foi um cientista antes dele. Quando Galileu morreu, Newton nasceu e Newton desenvolveu essa primeira lei. Que foi o seguinte: Galileu botou uma bola aqui, ele soltou, a bola desceu, veio para aqui, subiu até onde? Até a mesma altura. Então essa bola veio aqui de novo, desceu, percorreu, subiu, mesmo ponto. E foi de novo, mas isso aqui acontece o quê? Ele sobe e desce para a mesma altura, H. E a superfície aqui, se eu der um zoom microscópico nessa superfície, eu tenho uma superfície lisa, totalmente polida, que não há dissipação de energia. Se a superfície fosse rugosa, contesse atrito, isso já não ia ser observado, certo? Então, quando não há dissipação de energia, quando a superfície é totalmente lisa, a gente tem que essa bola vai ficar subindo e descendo eternamente. Depois ele pegou esse ângulo aqui, certo? Vamos chamar isso aqui de ângulo θ, e um valor de 45, por exemplo, graus. Ele diminuiu o ângulo, vamos dizer que diminuiu para 20 graus, mas a altura da cuia da bacia aqui é a mesma. Ele soltou a bola desceu, percorreu esse caminho, subiu até onde? Até a altura que ele estava aqui, certo? Depois, o que ele fez? Tá, eu diminuí aqui, eu vou diminuindo o ângulo e a bola sempre sobe e desce até a mesma altura H. E se eu deixar a superfície totalmente lisa? O que acontece com essa bola? Bom, é fácil perceber que ela vai continuar esse movimento eternamente. Ela vai até o infinito se deixar. Ela não para nunca. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: a velocidade dessa bola aqui, quando ela está aqui, ela vai subir, vai descer ou vai permanecer constante, inalterada? Constante. Então ela vai permanecer constante, né? Não é tão difícil de perceber isso. Ela podia ir parando se tivesse atrito, mas a gente está considerando uma superfície totalmente lisa. Essa característica dos materiais, Galileu chamou isso de inércia. Então ele vai continuar esse movimento eternamente, se nada, se uma força não for aplicada aqui, algo impedir esse movimento. Então ele vai fazer isso eternamente. Chamou isso de inércia. Depois veio o Newton e formalizou. Ele anunciou da seguinte maneira: todo objeto permanece em repouso ou em movimento uniforme, velocidade constante, em linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja aplicada sobre o corpo. Preste atenção nas palavras-chave: permanecer, uniforme, linha reta e força. Então é bem simples. Se o corpo está andando em linha reta e não há nenhuma dissipação de energia, a sua velocidade vai ser constante. Constante. Se ele estiver parado, a sua velocidade vai ficar parado. Se você vai para a escola, deixa a sua garrafa lá em cima da mesa, se você não mexer nela, a sua garrafa sai do canto, não. Então, é uma característica do universo. Por mais simples e besta que pareça isso, é uma propriedade física dos materiais da natureza e tem bastantes consequências. Vamos ver aqui mais para frente, vendo alguns exemplos. Então, primeira questão aqui, da PUC Minas. Em cada situação descrita a seguir, há uma força resultante agindo sobre o corpo. Veja, não
para estar de acordo com a primeira lei de Newton, não pode haver nenhuma força resultante. Então vamos ver a questão que está de acordo com a primeira lei de Newton, que não pode ter nenhuma força resultante. Ou seja, se uma força é aplicada sobre um objeto, eu aplico uma força, esse objeto ele vai começar a se mover, certo? Então a força produz uma aceleração que produz um aumento ou diminuição da velocidade. Vamos lá. Dá um zoom aqui. O corpo acelera, pronto, já descarta, porque não pode ter aceleração. Porque a aceleração tem força e a velocidade não está constante. O corpo se move com módulo de velocidade constante durante uma curva. Curva não, de acordo com a primeira lei de Newton, tem que estar em linha reta, aqui, linha reta. Por isso que eu destaquei essa palavra aqui, ó, linha reta. Desconsidera o item B. O corpo se move com velocidade constante sobre uma reta. É essa aí, o gabarito item C. O corpo cai em queda livre. Se está caindo em queda livre, existe a força da gravidade, que a gente chama no caso de força-peso, produz uma força, que produz uma aceleração, que causa um aumento ou diminuição da velocidade. Então a velocidade não está constante, portanto não está de acordo com a primeira lei de Newton. Aqui, vamos lá. Então a gente tem uma charge, a zebra está em movimento, ela chega perto do penhasco, ela freia bruscamente. Quando ela freia, tem a charge aqui com um morro, as listras da zebra vai para frente e fica aqui. Vamos ver esse exemplo aqui, comparar a situação de um aluno num ônibus. Então, eu tenho um aluno aqui, ele está sobre o ônibus, está esse aluno, então está você aqui. Então, o ônibus está em movimento com a velocidade v, consequentemente você acompanha a velocidade do ônibus. Chega um momento que o ônibus freia. Então, o freio é devido a quê? Não é a pessoa que freia o carro, não é o próprio carro que freia, é o contato do pneu com a superfície. Então, o pneu vai parar, vai produzir atrito aqui e vai diminuir a velocidade do ônibus. Cuidado, nós temos dois corpos. Nós temos o aluno e nós temos o ônibus. Dois corpos diferentes. Corpo 1, corpo 2. Essa força aqui para frear o carro é aplicada apenas no carro. Essa força não está sendo aplicada em você. Porque o atrito entre você e o ônibus é muito pequeno. O que acontece? Você tende a continuar o seu movimento de acordo com a primeira lei de Newton. Já o ônibus tende a diminuir a sua velocidade, porque a força de atrito está sendo aplicada no ônibus, não está sendo aplicada em você. Então você permanece, você continua em movimento para frente. Tem pessoas que dizem, eu fui lançada para frente. Não, é um equívoco dizer isso. Por exemplo, o ex-aluno está na sala conversando muito, fazendo raiva, botei ele aqui em um elástico grande, e esse elástico puxa você e joga. Pá, aí sim, eu estou lançando você, porque essa força aqui faz você ser jogada para frente. Aqui não tem nenhuma força sendo aplicada em você. Você continua o seu movimento de acordo com a primeira lei de Newton, certo? Então, veja bem essas duas situações. Volta para cá. Item A. A análise sequencial da tirinha e, especialmente, a do quadro final, que é a da zebra com as suas listras, nos leva imediatamente o quê? Princípio da conservação da energia. A gente não falou nem de energia aqui, já desconsidera. Não tem nada a ver com energia. Propriedade geral denominada inércia. Perfeito, foi o que eu falei. As listras permaneceu inércia e seu movimento foi para frente, por isso ela continua aqui. O atrito foi aplicado apenas no pé do corpo da zebra.
E aqui eu... Entendeu, né? Princípio da conservação do movimento a gente vai ver mais para frente, mas não é isso. A segunda lei de Newton também não é a primeira lei. E o princípio da independência dos movimentos. Deixa eu só relembrar aqui esse princípio da independência dos movimentos. Então veja bem. Eu tenho a caixa, mais uma vez, aqui. E ela está com a velocidade para cá. Quantas dimensões são necessárias para eu descrever esse objeto? Apenas um, que é o eixo X. Existe o eixo Y? Existe, mas não faz diferença, porque a caixa nem sobe nem desce, ela está aqui, apenas seguindo essa direção, é essa linha reta. Eu posso ter o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, certo? E ter o eixo do tempo ainda, e ter outros tempos se você quiser, só inventando dimensões, mas a única importante aqui é o eixo X. Portanto, para analisar esse movimento, eu preciso apenas de um eixo. Por outro lado, se eu vou analisar o movimento de uma bola sendo lançada obliquamente, formando um movimento parabólico, eu posso analisar o movimento em dois eixos, no eixo X e no eixo Y. Então veja, aqui no eixo X, há alguma força atuando sobre o corpo? Não. Então a sua velocidade da componente X vai ser sempre a mesma. Vai estar de acordo com a primeira lei de Newton, porque não tem nenhuma força sendo aplicada. Então o objeto tende a manter sempre a sua velocidade constante. Ela permanece constante porque não há nenhuma força. Por outro lado, no eixo X, Y quer dizer, a bola vai sofrendo a ação de uma força-peso, porque a gravidade está puxando o objeto para cima. Então, a velocidade aumenta, diminui, vai para zero, e depois desce e vai aumentando até a que foi lançada. Isso na componente, certo? X. Então, eu tenho a velocidade para cima, vem aqui, Y. Aqui é nula, e depois ela vai descendo. Estou falando da componente Y. Não confundir com a resultante, que essa aqui é a resultante. Eu estou analisando componentes Y, X. Y, X. X e Y. Nesse estudo, no caso do X e do Y, são independentes. Mas não é isso que a questão trata. Então, item B é a melhor resposta para essa questão. Então, sabendo isso, você pode resolver essa questão e também explicar essa aqui. Veja, essa aqui você vai estudar o movimento em duas componentes, no eixo X e no eixo Y. Pensa no eixo X e pensa no eixo Y e vê qual é a melhor resposta aí.